E aqui nós chegamos nos componentes de layout comuns, né? Naqueles que são mais utilizados, tá? Então veja, ele vai separar aqui em dois, tá? Componentes padrões, né? Componentes standard, daí ele fala do container, do grid view, do list view e do stack. São os mais utilizados, tá? E do material, né? Componentes material, o card e o list tile são os mais utilizados do material. No entanto, ele tem um catálogo de componentes. Se nós clicarmos aqui e abrirmos numa nova guia, então veja, eu tenho um catálogo de componentes aqui, tá? Então vou ter Accessibility, Animation and Motion, Assets, Images and Icons, tá? Então uma série de tipos de componentes, tá bom? Daí eu tenho um catálogo de componentes de layout. Deixa eu entrar nele aqui, olha só. Dentro desse catálogo de componentes de layout, eu vou ter aquele que tem apenas um filho, tá? E mais lá para baixo, eu vou ter aquele que tem vários filhos, children, né? Se você vier aqui, e aí eu sugiro que você invista mais um pouco do seu tempo nessa página, tá bom? Entre em cada um deles. Então, por exemplo, Align. Você vem aqui, abre uma nova guia, daí ele explica o que é essa classe e algumas vezes ele vai ter um vídeo, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Ele vai falar sobre o widget align, né? É um videozinho, o widget da semana. Ele vai explicar o que é esse align. É um vídeo bem curto. Então veja, né? Você tem um container, ele tem um child, e o child dele vai ser um align, que é um componente de layout, né? Um widget de layout, tá? Daí ele tem a propriedade alignment, e ele pede para ele alinhar abaixo e à direita, tá? E o filho dele vai ser o texto hello. Então o hello, nesse caso aqui, vai ficar alinhado abaixo e à direita. Legal, né? Então você vem aqui de novo. Agora eu quero ver o que é esse aspect ratio. Ele vai explicar de novo o que é esse cara aí, tá? E como você vai utilizar esse componente de layout, né? Novamente nós temos um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho maior, tá? Mas da mesma forma, né? Rapidinho ele vai te mostrar aqui como é que funciona esse layout.
Legal? Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar esse, e aí ele vai trazendo vários, né? Tem o baseline, tem o center, tem o container, olha o container aqui. Nós já vimos ele sendo utilizado algumas vezes nos nossos exemplos, né? Então ele vai explicar o que é a classe container, qual é o comportamento desse layout, aqui, que ele traz um exemplo, né? Tanto visual como o código para esse exemplo. Mais um exemplo. Ele traz a herança desse componente, ó, de onde é que ele vem herdando, os construtores dele, as propriedades. Isso eu estou mostrando para o container, mas ele tem para os outros também, tá? Que a gente, nos demais casos, nós analisamos apenas os vídeos, né? Os vídeos deles, tá? Ele tem os métodos. E aqui, à direita, você vê tudo isso que eu mencionei, ó. Tem os construtores, tem as propriedades, os métodos. Legal? E aqui você pode mudar a classe, né? Então, nessa tela da documentação, onde você tem aqui, ó, Flutter Dev, Flutter Widgets, Container Class, então você pode ir mudando aqui os widgets para você ir estudando o código, né, de cada uma das classes, tá? Não o código, mas estudando a documentação de cada uma das classes, tá bom? E em algumas delas vão ter vídeos, em algumas delas vão ter explicações mais detalhadas, né? Vai depender da classe que você vai acessar, tá? Ok, então tem aí o container, tem mais alguns, tá? Limited box, padding, transform, size de box, e finalmente você vai chegar nesses widgets que trabalham com muitos fios, né? Então, por exemplo, tem o column, que nós já vimos, tem o grid view, olha só, você vem aqui, grid view, tá? É um array bidimensional de widgets, e ele vai explicar certinho como é que ele vai funcionar, como é que você vai dispor os seus componentes dentro desse cara aí. Tá aí o código de exemplo. E novamente você vai ter os construtores, as propriedades e a explicação sobre cada um deles e no final os métodos, tá? Muito bem, então são muitos, né? Tem o flow, tem o layout builder, list body, tem a list view, tá? Muito conhecida e muito utilizada também em outras linguagens, tá? Mesma coisa, vai explicar tudo sobre a list view aqui, trazendo alguns exemplos. Nesses casos nós não vimos vídeos, mas em alguns outros você vai ver alguns pequenos vídeos, tá? Aqueles vídeos lá, o widget da semana. Ok. Enfim, tá aí. Esse é o catálogo, né? De widgets de layout, tá? Mas nós temos aqueles mais comuns, tá? E ele separou, como eu já mencionei, em Standard e Material. Então vamos dar uma olhada nesses mais comuns aqui. O primeiro, que é desse conjunto Standard, é o Container. Então, o que é o Container, né? Ele começa informando que o Container sempre é utilizado para separar outros widgets utilizando padding, tá? Para adicionando bordas ou margens, ok? Ele faz aqui um pequeno resumo, tá? Então, para que serve o Container? Para você adicionar o pad, margens ou bordas, para você alterar a cor de fundo ou a imagem, para você dispor apenas um filho, né? No caso do container, ele vai conter apenas um simples filho, tá? Um simples widget filho, mas este filho, né? Ele pode ser uma linha, e aí nessa linha você pode ter uma série de containers, uma série de outros filhos de outros widgets, tá? Pode ser uma coluna, que pode ter também uma série de outros widgets, ou mesmo a raiz para uma árvore de widgets, e por aí vai, tá? Então tu vai fazendo um conjunto de widgets até que a tua tela esteja plenamente construída, tá? Mas muitas vezes nós vamos começar com um container, tá?
Aqui nós temos um exemplo da utilização de um container. Então, esse primeiro exemplo aqui, né, ele é um layout que consiste de uma coluna com duas linhas, tá? E cada linha contém duas imagens. O container, então, ele vai ser utilizado para alterar a cor de fundo da coluna para esse cinza mais claro, tá certo? Então, veja, container, daí ele tem aqui uma decoração, que vai ser uma box decoration, e a cor black 26, um cinza mais claro. O filho vai ser uma coluna, tá? Essa coluna tem um children, esse children vai ter esses dois carinhas aqui para apresentar a linha com as duas imagens, tá? Então logo aqui abaixo a gente vê que um container ele pode adicionar uma borda arredondada, né? Por exemplo aqui, ó, é o que está acontecendo aqui nesse border radius, legal? Ele pode também adicionar margens em cada imagem, tá? Então assim, né? O que você vai fazer daqui até o final dessa página, tá? É analisar cada um desses componentes padrões de layout, tá? Então você vai parar, vai dar uma lida aqui no que é o Grid View, vai ler o sumário do Grid View, o resumo dele, tá? Depois você vai dar uma olhada aqui no exemplo que ele coloca. Ah, legal. Então quando eu quiser uma série de imagens dispostas dessa forma, é melhor usar um Grid View, você vai lembrar disso, tá? Ah, se eu quiser também imagens com algum texto por cima, legal, parecido com um Instagramzinho aqui, eu vou usar um Grid View, tá? É isso que eu quero que você aprenda neste momento, tá? Esse ainda não é aquele momento que a gente vai abrir o VS Code e vai começar a codificar. Não, calma, nós não estamos nesse momento ainda, tá? Esse é aquele momento que você está se ambientando com o Flutter. Claro, em determinados pontos, nós temos que ir um pouquinho mais profundo, dar uma olhada no código, de repente executar um código no Dartpad, tá? Você pode abrir o VS Code e executar algum código lá para ir treinando o seu cérebro, tá bom? Mas é um momento ainda de adaptação, tá? Então não se preocupe ainda se você está achando que é muita teoria. Ah, é muita teoria, eu não estou gostando disso. Calma, calma, tá bom? Vai primeiro se ambientando com o Flutter, com o Dart, que daqui a pouco a gente vai começar a desenvolver o ERP. E aí todos esses conceitos, né, eu gostaria apenas que você lembrasse. Ah, já sei. O Grid View é aquele cara que eu vi, aquele componente de layout, que inclusive é um dos padrões, né, um dos mais utilizados. Eu lembro que eu vi isso daí, tá bom? Isso que eu quero que você compreenda. Então, vai passando por aqui, tá? Dá uma olhada no código, aí depois você vai chegar no List View. Aí, o que é o List View? Ele tem a descrição aqui, tem um pequeno resumo, daí já tem uma telinha. Se eu fizer uma lista de nomes, uma lista de cores, com alguns íconezinhos aqui do lado, é diferente do Grid View, tá? Vou usar um List View, nesse caso aí. Aqui vem o código stack. Stack é pilha, né? Então se você quer arrumar os seus componentes no topo de uma base, de um componente base, tá? Então você vai utilizar o stack. E aqui ele menciona, olha, muitas vezes esse componente base é uma imagem. Então eu coloquei minha imagem, agora colocar um nome, um lapisinho, algumas coisas em cima da imagem, eu vou usar o stack, tá? Ele vai ficar lá na base, tá bom? Pronto, esses aqui são os padrões, né? Ele separou, vamos só dar uma olhadinha de novo aqui como foi que ele separou em cima. Ele separou em Standard e em Material, tá? Então, o Standard são esses quatro aí. Ele vai começar a falar dos dois mais comuns para o Material, que são o card. Você vai dar uma lida aqui no que é o card. Aí vem um sumáriozinho do card, vem um exemplo de como utilizar o card, tá? E logo depois ele vai falar do List Style, ou List Style, né? Então, olha só como é que aparece ele visualmente. Ele traz também aqui um sumáriozinho dele, tá? E é isso. No final tem uns vídeos. Interessante que você assista esses dois vídeos também, tá? Que vai falar sobre como você vai criar widgets stateless e widgets stateful. Vai mostrar qual é a diferença entre um e outro e vai ser muito importante que você compreenda essas diferenças, tá? Então, apenas lembrando, né? Até o momento nós estamos passando aqui, fazendo um overview sobre a documentação,
muita teoria, né, vendo muito do que os caras do Google, do Flutter estão mostrando aqui pra gente, tá? Nós estamos ainda pegando muito em código, mas é isso mesmo, tá? No momento eu quero que você tenha essa base do Flutter, do Dart, tá? Para quando a gente começar a desenvolver, eu vou falar, ó, você lembra do Grid View? Lembra do List View, daquele componente que nós vimos, né? Você lembra o que é um widget stateless? Você lembra o que é um widget stateful? Então é isso que a gente está utilizando agora, tá? E aí qualquer coisa, né, se nós não lembrarmos no momento que estivermos desenvolvendo, tá? Ou mesmo quando a gente estiver desenvolvendo, se a gente lembrar, a gente volta aqui na documentação, vai ser fácil nós nos ambientarmos aqui na documentação, rapidamente a gente vai encontrar o que nós queremos apenas para lembrar de alguma coisa, para pegar alguma propriedade e utilizar.